Gostaria de saudar a todos nesta noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, ouvimos belos hinos, belos cânticos, né? Hinos de louvor ao nosso Deus. E nesse momento nós temos o desafio de ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Certamente você já deve ter visto aí, já foi lido. Mas vamos ler novamente esse texto para a nossa meditação nesta noite. Livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1. Certamente os irmãos já encontraram. Amém? Então vamos ler. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler nos fala acerca de algumas virtudes da igreja de Éfeso. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja esforçada, era uma igreja perseverante, era uma igreja que suportou as provas, mas também, e era uma igreja que durante um bom tempo, era uma igreja que amava o Senhor Jesus, amava a sua palavra, amava a doutrina, amava a vida com Deus, mas que infelizmente em um momento da vida desta igreja, ela perdeu o primeiro amor. E todos nós aqui, um dia já fomos novos convertidos, né? Talvez tenha até alguns novos convertidos, e nós sabemos da importância que é os primeiros dias na caminhada de fé. Como existe alegria, como tudo é novo para nós, parece que nós somos como criancinhas, né? Para crianças, qualquer coisa nova é uma novidade para elas, né? E é aquela alegria, né? E a gente se alegra muito nos primeiros dias da nossa caminhada, e a gente se deleita, e a gente tem prazer de vir à casa do Senhor, de ler a palavra de Deus, de orar, de ter comunhão com Deus, de evangelizar, de trabalhar para o Senhor, de contribuir para a obra do Senhor, de andar nos caminhos do Senhor. É muito comum isso nos nossos primeiros dias. Agora, meus irmãos, o que a gente percebe na igreja e na história mesmo de Israel é que a igreja, ela passa por momentos de turbulência, ela passa por momentos de esfriamento, que ela perde aquele ânimo, aquela paixão, aquele amor, aquela intensidade. E quando ela passa por isso, meus irmãos, seja o povo de Israel, uma das coisas que é comum é que esse povo, eles deixaram de lado
a palavra de Deus, a casa de Deus, deixaram de orar, deixaram de jejuar, deixaram de se consagrar a Deus e perderam aquela alegria, aquele vigor, aquele ânimo, de modo que, passado os tempos, eles vão perdendo aquele primeiro amor, aquela alegria, aquela satisfação, aquele desejo intenso pelas coisas de Deus. E eles vão esmorecendo, vão desanimando, vão ficando mais tristes. Mas, meus irmãos, o fato é que sempre tem alguma coisa que leva os crentes a se distrair, a mudar o seu olhar, o seu foco, a sua atenção, a sua paixão. Sempre existe alguma coisa. A nossa oração nesta noite é que Deus conceda-nos a graça de sermos aquebrantados. Eu espero que você já esteja vivendo um avivamento na sua vida. Eu espero que você esteja alegre e vir à casa de Deus, como o salmista disse certa vez quando alguém convidou ele: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu espero que isso esteja acontecendo com você. A minha oração é que tudo esteja bem na igreja. Não é isso que eu percebo. A minha leitura não é essa. Nós todos conhecemos aqui o reverendo Hernando Dias Lopes. E ele é pastor na igreja de Pinheiros, em São Paulo. E na igreja de Vitória também, ele ainda é pastor. E ele todos os anos em Pinheiros, eles fazem uma conferência, e isso é agora recente, eu acho que deve ter, alguém que acompanha já deve ter visto. Todos os anos eles fazem uma conferência sobre avivamento. E se eles falam sobre avivamento, é porque a igreja precisa de avivamento. É porque a igreja não está avivada. A nossa oração, meus irmãos, é que Deus fale ao seu coração nesta noite. Então, meus irmãos, Deus nos chama ao arrependimento. Mas antes dele chamar essa igreja ao arrependimento, ele tem algumas coisas que ele deixa muito claro aqui. João escreve à igreja de Éfeso dizendo: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as estrelas, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, essa é a primeira coisa que a gente percebe, é que o Senhor Jesus, Ele conhece bem a sua igreja, Ele preserva a sua igreja, Ele preserva os pastores e Ele preserva a membresia, certo? Tanto as estrelas, as 7 estrelas, como os candelabros, que é a igreja, de um modo geral, que é a membresia. Então, todos sabemos, meus irmãos, que eu e você, por nós mesmos, nós não temos como nos sustentar. Você sabe que você e eu somos fracos, somos falhos. Isso é tão verdadeiro que na oração do Pai Nosso, uma das partes da oração é: e não nos deixes cair em tentação. Essa é a oração que está lá. Porque se Deus não sustentar a mim e a você, meus irmãos, a gente vai cair. Mas a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas o Senhor o levanta. Jesus Cristo olha para a minha vida e para a sua vida. Ele diz aqui: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Então Jesus conhece muito bem. Ele sabe quando me levanto, Ele sabe quando eu me deito, Ele sabe que hora eu estou orando, Ele sabe se eu estou lendo a palavra de Deus, Ele sabe, ele sabe que hora eu vou trabalhar, Ele sabe como eu trato as pessoas, Ele sabe como você trata a sua esposa, como você trata o seu esposo. Ele sabe como é a sua vida. Ele sabe que você pode, se você estiver doente, Ele sabe que você está doente. E Ele tem condições de dar um diagnóstico perfeito a nosso respeito. E se você quiser a verdade,
Ele sabe tudo. Lembra de Pedro? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Ele sabe tudo a respeito de nós, a respeito da igreja, porque Ele cuida da igreja, Ele sofreu pela igreja, Ele morreu pela igreja. Então Ele conhece todas as coisas, até aquelas palavras que você ainda não disse ainda, Ele já sabe. Ele conhece, e se Ele conhece a mim e a você, Ele sabe que nós somos frágeis, sabe que somos pecadores. Sabe que horas nós estamos muito bem, mas sabe também que horas nós estamos muito mal. Sabe quando a gente está lá de cima, mas sabe também quando a gente está lá embaixo. Sabe quando você está alegre, mas sabe também quando você está triste. Sabe quando as coisas estão indo bem na sua vida, ou estão indo mal. Ele sabe quando você está ansioso, depressivo, triste, arrasado, frustrado, decepcionado, angustiado. Ele sabe tudo. E Ele cuida de nós. E Ele diz que uma das coisas que Ele sabe aqui é que essa igreja, Ele conhece as obras que ela realiza e seu esforço. O que que significa isso, meus irmãos? Essa é uma igreja que trabalha. A palavra obras aqui, ela transmite a ideia de trabalhar até suar. Trabalhar duro. Então essa igreja era uma igreja que trabalhava duro, trabalhava até suar, trabalhava até os últimos limites. Então era uma igreja operosa, era uma igreja que trabalhava, todo mundo eram trabalhadores naquela igreja, no início dessa igreja. Quer conhecer melhor a história dessa igreja? Leia Atos 19, Atos 20, você vai conhecer um pouco da história dessa igreja. Paulo passou, em uma de suas viagens, 3 anos nessa igreja. Pessoas como Timóteo foram pastores nesta igreja. João, o apóstolo, também foi pastor nessa igreja. E se você quiser saber mais, leia o livro de Efésios. E você vai ter uma noção de que essa igreja era uma igreja que trabalhava, onde havia muito esforço, muita dedicação. E todo mundo sabe, meus irmãos, que esforço é uma coisa que nem sempre as pessoas gostam. Se for esse negócio de você se esforçar, depende muito para quê, né? As pessoas estão dispostas a se esforçarem quando isso vai trazer grande benefício para elas. As pessoas estão dispostas a se esforçarem quando elas sabem que elas vão se dar muito bem, obrigado. Só que o trabalho na igreja, meus irmãos, não é um trabalho onde você ganha alguma coisa financeira. Na igreja tudo é voluntário. Na igreja, na realidade, é o contrário do mundo, né? Na igreja você doa. Você doa uma parte do seu tempo, você doa uma parte dos seus bens, você dá uma carona, usa o seu carro lá para dar uma carona para um irmão, para um trabalho. Você está disposto a sair de sua casa e andar quilômetros e quilômetros e ir ali para um culto, está disposto a levar cadeiras para aquele lugar. Então, na igreja, você sempre está, de alguma maneira, gastando. E se existe uma coisa que o ser humano não gosta, é de gastar, de abrir mão de algum recurso que ele tem. Mas aqui, meus irmãos, essa igreja não estava olhando para isso. Era uma igreja que trabalhava, que se esforçava. E a Bíblia sempre recomenda que a gente deve se esforçar, que a gente deve trabalhar e que a gente deve perseverar. Essa palavra perseverança é uma coisa muito comum no livro, na palavra de Deus. Nós sempre ouvimos da importância da perseverança. Ora, essa igreja ficava localizada na Ásia Menor. E lá existia o culto a Diana. Existia também o culto ao imperador. E o imperador, né, Roma exigia que você dissesse César é o Senhor. Ele exigia um culto a ele. Como os cristãos não faziam isso, eles eram o quê? Perseguidos, eles eram até mortos.
Então, perseverança, meus irmãos, não era para muita gente. Hoje nós estamos aqui numa vida bastante confortável, num templo muito confortável, né? Que maravilha, graças a Deus. Hoje nosso maior problema não é perseguição, né? Pelo menos no Brasil praticamente a gente não tem isso. Perseguição, a gente não tem. Mas naquele tempo a conversa era outra. A gente ainda é perseguido quando a gente vai para o Oriente, né? Há uma perseguição muito grande. Os países comunistas, os crentes, na China, por exemplo. Então as pessoas são perseguidas, são presas por causa da sua fé. São sujeitas a trabalhos forçados, perdem os seus empregos, mas eles perseveram. Eles não desistem. E eu lhe pergunto, o que é que hoje impede da gente perseverar? Quais são hoje as coisas que mais impedem da igreja perseverar? Uma das coisas que eu percebo, meus irmãos, é o comodismo. A igreja está acomodada. A igreja está muito conformada. Hoje nós vemos na igreja, uma das coisas que mais impede o crescimento da igreja hoje é o conforto. Sim, as pessoas estão acostumadas ao conforto, ao lazer, à vida fácil. E elas estão nos seus ambientes, nos seus lugares, nos seus tronos, e elas entendem que a igreja é só mais um item na sua agenda, é mais alguma coisa. Para esses irmãos, não. Perseverança era fundamental, lutar contra toda forma de erro e de pecado. Sei que você não pode suportar os maus, ele diz, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Veja, eles não podiam suportar os maus. No capítulo 7 de Mateus, Jesus disse que existem os falsos profetas, né? Falsos pastores, né? Nós encontramos. Paulo, ele, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, falando essa igreja de Éfeso, que ele disse que depois da partida dele, haveriam de entrar naquela igreja lobos. E foi isso que aconteceu. Entrou lobos ali, com ensinos errados. Mas essa igreja era uma igreja muito preparada doutrinariamente. Era uma igreja que conhecia a palavra de Deus. Então ela pôs à prova essas pessoas. Era uma igreja que tinha discernimento. Era uma igreja que tinha conhecimento. Então não era tudo que se dizia para aqueles irmãos que eles recebiam, matavam no peito e diziam, que legal, é assim. Não. Essa igreja era como os crentes bereanos. Eles ouviam lá o pregador lá, né, pregando, a pessoa pregando, e eles olhavam nas escrituras para saber se era daquele jeito mesmo. Então essa igreja era uma igreja que defendia a doutrina certa, correta, a ortodoxia. Era uma igreja que defendia a verdade do evangelho. Era uma igreja que não abria mão da verdade, por dinheiro nenhum, por maior que fosse o preço. Então essa igreja, meus irmãos, era uma igreja que identificava o erro e atacava o erro, identificava os falsos mestres e atacava. Era uma igreja muito firme, muito fiel à palavra de Deus. Certamente você já deve ter lido lá no livro de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Essa igreja era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Uma igreja firme, fiel. E qual a importância, meus irmãos, da verdade do evangelho? Muita. Porque o que é que leva as pessoas ao inferno? É a mentira. É aquilo que parece que é verdade, mas não é. Lembra da propaganda? Denorex? Bem antiga, né? Para o meu tempo, não, né? Parece, mas não é. Mas é verdade. Meus irmãos, existe mentira em todo lugar. Existe um evangelho sendo pregado aí. Um evangelho distorcido. Qual é o evangelho que está sendo pregado aí? O evangelho do sal grosso, das curas, dos milagres. Venha para a minha igreja que Deus vai te abençoar. Vai vir contratos para você.
O evangelho da vida fácil. Aí você vem para cá e Deus lhe abençoa, você vai ter muito sucesso, você vai prosperar, você vai crescer. Não se fala nessas igrejas de pecado. E se existe uma coisa que Jesus sempre falou, foi de pecado. Os apóstolos sempre falaram de pecado. Sempre disseram que a gente é mau, que a gente é ruim, que a gente não presta, que a gente não vale nada. Mas disseram também que existe um caminho para os céus. A porta é estreita. Nunca disseram que a porta é larga. Nunca disseram que o caminho é largo. Então essa igreja é uma igreja que vivia de acordo com a palavra de Deus, que pregava a verdade de Deus, que tinha discernimento. Mas hoje a gente tem pessoas que eu acho que... Sabe quando é que elas leem a Bíblia? No máximo quando elas vêm para um culto desse. Ou não? Quantos de vocês leem a Bíblia com frequência? Se eu pedisse aqui para levantar a mão, a maioria ia dizer, com certeza, posso até estar errado, mas a maioria não lê a Bíblia todo dia. Mas aí o salmista, a palavra de Deus nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor Jesus, citando o livro de Deuteronômio, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Note, a gente precisa do evangelho, da verdade. A gente precisa conhecer essa verdade. E acima de tudo, a gente precisa viver essa verdade. Meditar nessa verdade. O que eu acho mais interessante, meus irmãos, é que hoje no mundo, a gente tem várias traduções no Brasil, não é? Temos Bíblia para todas as classes de pessoas. Se você é um evangelista, tem a Bíblia do evangelista. Se você é uma mulher, tem a Bíblia da mulher. Se você é um obreiro, tem a Bíblia do obreiro. Se você é um pregador, tem a Bíblia do pregador. Então temos Bíblia das meninas, temos Bíblia dos meninos, temos Bíblia das crianças. Meus irmãos, nós temos Bíblia para todo lado. A questão é que a maioria de nós não gosta muito de ler. Tem gente que diz, eu gostaria muito de ler. Mas quando eu leio, dá um cansaço, dá um sono. Interessante. Para as coisas que você gosta, não existe sono, não existe cansaço. Mas para a Bíblia que leva você para a vida eterna, isso dá cansaço. Mas continuando, meus irmãos, você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Então essa igreja, meus irmãos, é uma igreja que não somente perseverou durante algum tempo na vida, ela suportou provas, ela foi perseguida. A gente olha para a palavra de Deus de um modo geral. Você olha, por exemplo, para os profetas. Jeremias suportou provas? Certamente que sim. Até pela família dele ele foi desprezado. Jesus foi provado? Isaías diz, né? Ele foi ferido, ele foi desprezado, era o mais indigno entre os homens de dor, dos quais os homens escondiam o rosto. Era o pior dos piores, as pessoas olhavam para Jesus e desprezavam ele. Quando ele estava na cruz, ele dizia, desce daí, cuspiam nele. Isso é desprezo. Jesus fez algum mal a alguém? Nunca. Só fez o bem, mas recebeu foi o mal. Talvez você reclame da sua vida. Você diga que a sua vida não é essas coisas. Não, você não sabe como eu sofro. Todos nós sofremos, irmãos. Não existe ninguém aqui que não sofra. Todos sofremos. A Bíblia recomenda que a gente sofra por causa do Evangelho. Mas é claro que uma pessoa que perde um familiar, ela sofre. Uma pessoa que está com um problema de saúde grave, alguém chega e diz, um médico chega e diz, ei, você tem só 30 dias de vida, ela sofre. Mas o Evangelho tem uma resposta para uma pessoa que tem 30 dias de vida, não tem? Jesus Cristo diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Evangelho tem resposta para quem sofre. O Evangelho tem resposta para quem é preso. O Evangelho tem resposta para quem está, se sente abandonado pelo pai e pela mãe. A Bíblia diz, não te deixarei e jamais te abandonarei. Agora eu lhe pergunto, o que é que as tecnologias avançaram? Todo mundo sabe, né? A gente tem a tecnologia em tudo quanto é lugar. A IA está aí, né?
está aí em todas as partes. A gente sabe que a inteligência artificial está aí, né? Os avanços estão aí. Mas a inteligência artificial não resolve os problemas da humanidade. As pessoas continuam sofrendo. As pessoas não têm resposta para seus problemas. Sabe onde é que elas encontram? É em Cristo Jesus, no Evangelho de Deus, na pregação do reino de Deus. A luz brilha sobre aqueles que estão em trevas. A esperança chega para aqueles que se encontram desesperados. Até para aquele pior dos pecadores, aquela pessoa que é ruim de rinchar. Já ouviu essa palavra? Ruim de rinchar. Tem gente que é ruim de rinchar. Até para esse, Jesus tem perdão para ele se ele se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Sim, meus irmãos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de qualquer um. Esses homens, eles perseveravam. Eles suportaram provas por causa do meu nome, por causa do nome de Cristo. E aí, meus irmãos, a gente lê no livro de Atos dos Apóstolos que alguns homens de Deus sofreram uma surra, meus irmãos, surra grande. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram tristes, eles ficaram magoados, eles chegaram para os outros discípulos alegres. Sabe por quê? Porque tinham sofrido por causa do nome de Jesus. Meus irmãos, Paulo está lá sofrendo, acho que é Paulo e Silas, está na cadeia lá, está preso. E a Bíblia nos diz o que acontece. Por volta da meia-noite, Paulo e não sei se é Silas, se eu não me engano estão cantando e louvando e bendizendo ao Senhor. Estão sofrendo? Estão, mas estão louvando o Senhor. Por quê? Porque eles estão sofrendo por causa de um nome de uma pessoa que vale a pena. Eu lembro de uma frase, que eu nunca me esqueço dessa frase, não sei quem é o autor dela, mas ele diz o seguinte: vale a pena morrer por uma causa sem a qual o homem não pode viver. Vale a pena. Sofrer por causa de Cristo, vale a pena. Sofrer por causa dos eleitos, Paulo dizia, por amor aos eleitos, ele sofria, vale a pena. Se uma alma só você ganhar para Jesus, já valeu a pena a sua dor e o seu sofrimento. Mas continuando, tem um porém contra você. O seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Esse é um dos versículos chaves desse texto. Note que até agora a gente só falou de coisas boas dessa igreja, né? Jesus só falou de coisa boa. Mas agora ele fala de uma coisa que ele não está concordando. E Jesus é assim, né, meus irmãos? É que nem um pai, né? Chega para o filho e diz: olha, meu filho, é o seguinte, eu amo você, eu gosto de você, eu quero bem a você, estou aqui do seu lado, para o que der e vier, mas eu quero dizer que nesse ponto você está errado, eu não posso lhe apoiar nisso daqui não. Então Jesus, ele dá um diagnóstico, essa é a primeira parte, né? Ele traz um diagnóstico bom, fala das virtudes dessa igreja, do trabalho, da perseverança, do esforço dessa igreja, das provações que essa igreja passa, mas agora ele fala do amor. Ele fala do amor que eles abandonaram. Quando você abre a sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 1, versículo 15, Paulo escrevendo aquela igreja, ele diz que ouviu acerca da fé que aqueles irmãos tinham no Senhor Jesus e do amor que eles tinham para com todos os santos. Porque assim começou essa igreja. No passado, era uma igreja que tinha fé em Jesus e era cheia de amor. E aí, meus irmãos, mas agora mudou as coisas. Já não existe aquele amor do passado. Os estudiosos chegam a dizer que isso deu a uma geração passada. Isso foi no passado. Agora, no presente, a igreja não tinha mais aquele amor que tivera no passado. E aí eu e você aprendemos uma grande lição. Por mais que você comece bem uma caminhada, por mais que a pessoa de Jesus esteja trabalhando na sua vida, Paulo diz, né, Filipenses 1:6, ele diz: eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para
terminar, né? Ele é poderoso. Ele começou uma boa obra, mas no meio do caminho você esfriou na fé. Você está praticamente naufragando na fé. Você está querendo retroceder. Está querendo voltar atrás. Está indo para a igreja, mas você não tem mais aquele mesmo ânimo. Já aconteceu isso em sua casa? Na sua casa às vezes acontece isso, né? A esposa faz todas as coisas da casa, mas existe alguma coisa nela que está faltando, né? Ou então o esposo, não é só a esposa, mas o esposo, faz tudo direitinho, mas falta às vezes um pouco de amor para dar sabor à relação. Então estava faltando nessa igreja amor. E Deus, a pessoa de Jesus, né, o Deus Filho, ele percebe isso. Qual é a cura, meus irmãos, que Jesus está propondo aqui para essa igreja? Ele diz: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Então, isso mostra que Jesus ele é paciente, não é? Ele é misericordioso. Ele dá tempo ao tempo, né? Ele espera que a igreja reaja. E como é que ele faz isso? Ele manda que aquela igreja se arrependa. Esse é um momento em que você deve falar consigo mesmo e com Deus. Será que eu preciso me arrepender de algum pecado? Será que eu sei onde é que começou aquele esfriamento? Eu não sei como está a sua vida, mas o que eu sei é que talvez em algum momento você esfriou na fé. Por alguma razão, por algum motivo. Mas Jesus manda que a igreja se arrependa. Lembra-te de onde caíste e arrependa-se. E Deus chama o arrependimento, porque Deus é misericordioso. O que eu aprendo aí, meus irmãos, é que não é possível a gente caminhar com Cristo sem arrependimento de pecados, sem mudança, sem santificação, sem confissão de pecado, sem abandono de pecado. Não há como a gente continuar servindo a Jesus. Você concorda? Mas vamos continuar no texto. Ele diz: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que eu odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, o Senhor Jesus está dizendo para aquela igreja que se ela não se arrepender, Ele vai, de alguma maneira, trazer disciplina, trazer juízo, julgamento sobre aquela igreja. E a história mostra que aquela igreja, ela fechou. Para nossa tristeza, aquela igreja, hoje ela é fechada. A história mostra isso. O reverendo André Dias Lopes passou por lá e está em ruínas. Infelizmente, já não existe mais a igreja. E a lição que a gente tira daqui, meus irmãos, é que há um tempo que Deus manda que você se arrependa, mas há um limite para isso. Deus é paciente? A Bíblia diz que Ele é. Mas chega uma hora que Deus, Ele age. E o texto diz que Deus, Ele é tão bondoso que Ele ainda faz um elogio à igreja, né? Tem a seu favor o fato de que eu odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, nessa parte aqui é muito importante a gente destacar o fato de que Ele faz um elogio àquela igreja. Mais uma vez, demonstrando o seu afeto, demonstrando que aquilo que tem de bom neles, Ele está disposto a destacar. Mas para concluir, meus irmãos, a última parte. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Sempre tem essas palavras. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, você já ouviu alguma coisa que era importante e que na hora você não deu muita importância? E lá na frente, quando você cuidou, já foi tarde? Nós temos uma orientação aqui da parte de Deus, dizendo para mim e para você, que quem tem ouvidos ouça. Ele simplesmente está dizendo para essa igreja,
que ao vencedor ele dará o direito de se alimentar da árvore da vida. Vocês lembram que na árvore da vida, lá em Gênesis foi perdido isso, foi fechada aquela porta. Agora em Apocalipse nós temos a árvore da vida de novo. E todo mundo sabe, quem é que vence? Só vence aquele que luta, irmãos. Nós estamos numa guerra. O vencedor é aquele que luta para obedecer o Senhor, que leva a sua cruz. Lembra que aqui é bonito quando a irmã cantou aqui aquele hino sobre a cruz, né? É muito bonito, maravilhoso, é lindo. Agora, a parte difícil é levar a cruz, né? É o compromisso do dia a dia. É você dizer assim, olha, hoje eu vou levar a minha cruz. Eu tenho que levar a minha cruz. Eu tenho um compromisso com Jesus e eu vou levar. E eu vou levar até o fim. E eu vou lutar todos os dias. Eu não estou dizendo que é fácil, meus irmãos, ser um crente. Por amor de Deus, não me entenda mal. Mas estou dizendo que a gente precisa pagar o preço de ser um crente. A gente tem que lutar. Porque um dia, até que a gente chegue lá, né? A Bíblia diz que o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, não. Nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que perseveram e recebem a recompensa lá na frente. E por último ele diz que se encontra no paraíso. Vida eterna, meus irmãos. Essa vida que você tem, eu não sei quantos anos você tem, se você tem 50, talvez você ainda tenha mais uns 30. Se você tem 30, talvez você ainda tenha mais uns 50. Se você tem 60, talvez você ainda tenha mais uns 20. Ainda tem algum tempo. A questão é, você vai trocar essa vida aqui pela vida eterna? Só tem um jeito: se arrepender de seus pecados. Se você não se arrepender de seus pecados, Jesus não vai lhe perdoar. Se você não se arrepender nesta noite, a esse chamado de arrependimento, vai chegar uma hora que Jesus vai trazer juízo para você. E você não tem como se desculpar. Dizer que não ouviu. Dizer que Jesus não lhe deu oportunidade. A Escritura diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deixe o ímpio, a Escritura diz, o seu caminho ímpio, o homem perverso aos seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que esse compadecerá dele. E a Escritura diz que ele tem prazer em perdoar pecador. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Essa é a minha mensagem, que Deus tenha tocado no seu coração. A minha oração é que Deus tenha falado de alguma maneira no seu coração e que o seu coração seja aquebrantado. Amém.